Boa tarde, meus amores. Hoje nós iremos estudar verbo, certo? Então, abra um livro de português na página 123, ok? Vamos lá. Verbo. Lê o trecho da música Diversidade, de Lenine. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. As palavras destacadas são verbos, né? Foi, diferenciar, irá, aproximar, criou, intuir, pensa, são verbos, né? Elas exprimem ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Ok? O verbo flexiona em número, pessoa e tempo. Então, verbo, né, são palavras que exprimem ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Os verbos se agrupam em 3 terminações. Palavras terminadas em AR, como diferenciar, pensar, criar, aproximar, fazem parte da primeira conjugação, certo? Palavras terminadas em ER, ser, segunda conjugação. Palavras terminadas em IR, ir, intuir, terceira conjugação. Observação: os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. Verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical e cujas terminações seguem o modelo de conjugação. Certo? Agora vamos ver os tempos verbais. Quem sabe quais são os tempos verbais? Os tempos verbais são 3. Presente, pretérito ou passado e futuro. Presente, quando o verbo indica uma ação que está acontecendo. Agora, hoje. Então, agora está acontecendo algo, hoje está acontecendo algo. Então, está no presente. Exemplo, eu brinco de boneca. Pretérito ou passado, quando o verbo indica uma ação que aconteceu ontem, há pouco ou antigamente. Eu comi arroz. Comi está no pretérito, né? No passado, eu comi, certo? Futuro, quando o verbo indica uma ação que acontecerá amanhã, mais tarde. Exemplo, eu subirei cedo. Então, é algo que ainda vai acontecer, né? No futuro, algo que ainda vai acontecer. Esses tempos verbais ainda podem ser classificados da seguinte forma: presente, pretérito, pretérito imperfeito, indica a ação que não foi concluída no momento em que a outra ação ocorreu. Exemplos: elas se arrumavam quando o táxi chegou. Então, aí, esse pretérito está indicando uma ação que não foi concluída. Elas estavam se arrumando ainda quando o táxi chegou. Então, uma ação que não foi concluída no momento em que a outra ação ocorreu. Então, elas estavam se arrumando, então elas não concluíram uma ação quando a outra ação
ocorreu, que foi a chegada do táxi, certo? Pretérito perfeito indica a ação concluída no passado. Ela saiu com muita pressa. Então, a ação foi concluída, mas no passado. Pretérito mais que perfeito indica a ação que ocorreu no passado em relação a outra ação que ocorreu no passado. Exemplo: Pedro comeria todo o bolo se sua mãe não tivesse guardado uma parte. Então, indica a ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu, né? Ocorrerá, comeria, né? Então, Pedro comeria o bolo se a mãe dele não tivesse guardado uma parte. Então, aí está mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito indica a ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. Exemplo: quando o noivo apareceu, a noiva já chegara à igreja. Certo? Então, aí, pretérito mais que perfeito. Aí, agora nós temos o futuro. Futuro do presente indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que ela se fala. Eles viajarão de navio pela primeira vez. Futuro do pretérito indica a ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Pedro comeria, aí é o caso do Pedro. Pedro comeria todo o bolo se sua mãe não tivesse guardado uma parte. Certo? Então, indicação que ocorrerá, né, em relação a outra ação que ocorreu no passado. Então, aí nós vimos pretérito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro, futuro do presente e futuro do pretérito, ou passado, certo? Agora nós iremos ver os modos do verbo. Modos do verbo. Indicativo. Modo indicativo indica um fato real. A menina está doente, então está indicando um fato real. Indicativo. Subjuntivo indica um acontecimento duvidoso, incerto ou uma possibilidade. Exemplo: se eu estudasse, passaria. Então, é um modo subjuntivo que indica um acontecimento duvidoso. Imperativo indica ordem, desejo, pedido, certo? Exemplo: saia daí agora. Então, o imperativo indica ordem, desejo, pedido. Formas nominais do verbo: infinitivo, pessoal ou impessoal. Plantar, correr, sorrir. Gerúndio: plantando, correndo, sorrindo. Particípio: plantado, corrido, sorrido. O verbo é formado de radical e vogal temática. O radical é a parte do verbo que não muda, que é a primeira parte. Plan, plan, tá vendo aí? Nos 3 exemplos tem plan, 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 plan. Então, radical é a parte do verbo que não muda. Para se obter o radical do verbo, retira-se a terminação dele. Cantando. Então, cantando. Can, radical, ando, terminação. Certo? A vogal
Vogal temática é a vogal que está ligada ao radical e indica a qual conjugação o verbo pertence. Amava, vogal temática, primeira conjugação. Vogal A, amar. Vogal A, primeira conjugação. Lembra que terminado em aquelas terminações A, R, R e R. Então, aí é só a vogal temática, só a vogal A, E, I. Bebendo, vogal temática, segunda conjugação. E partindo, vogal temática, terceira conjugação. Quando conjugamos o verbo, estamos expressando-o em todas as formas que ele possui. O verbo é uma classe gramatical que pode ser conjugada a todas as pessoas do discurso. As pessoas do discurso são: singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles e elas. Verbo amar, primeira conjugação do presente. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, aí nós conjugamos o verbo amar, certo? Foi conjugada em todas as pessoas. Agora vamos para a atividade. Questão 1. Circule os verbos nas frases abaixo. Abaixo. Frases abaixo. Letra A. Havia um menino diferente dos outros meninos. Letra B. Era de bom gênio e não se zangava. Letra C. Quem raspou a cabeça dele? Letra D. Não tendo com quem entender-se, ele falava só. Letra E. Encolheu-se e fechou o olho direito. Letra F. Levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Questão 2. Em qual termo verbal está cada verbo a seguir? Maria comeu a maçã. Este verbo comeu aí está no presente, pretérito ou futuro? Susana comprará a passagem. Laura dançava fantasiada. Eu dividi meu lanche com ele. Se eu estudasse a tabuada, talvez tivesse sido aprovado. Terceira questão. Reescreva as frases na primeira pessoa do plural. Do plural, certo? Eu comprei o presente. Então, qual é a primeira pessoa do plural? Do verbo. Dos verbos. Certo? A primeira pessoa do plural. Se eu bebesse o remédio, ficaria curado. Eu cantei na festa. Quando eu partir, ficarei com saudades. Então, eu vou reescrever as frases na primeira pessoa do plural. Questão 4. Classifique as formas verbais seguindo o modelo: verbo, pessoa, número, tempo e conjugação. Sorríamos. Sorríamos. Qual a pessoa? Primeira, número, plural, tempo, pretérito imperfeito, conjugação, terceira. Vocês vão fazer a mesma coisa com o verbo venderei, sabem, falariam e amastes, certo? Questão 5. Reescreva as frases passando os verbos para os tempos pedidos. Luciana bebeu refrigerante, futuro do presente. Nós escrevemos a produção textual, pretérito imperfeito. Letra C. Eu subi de elevador, pretérito mais que perfeito. Então, vocês vão reescrever as frases passando os verbos para os tempos pedidos. Questão 6. Numere os verbos conjugados de acordo com as pessoas.
Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Partiste. Falaremos, subiria, andara, dormiria, bebereis, cantaram, amei, sonhou, comprovareis, cantas, sambamos. Vão aí numerar, certo? Questão 7. Preencha a cruzadinha com os verbos correspondentes. Estudar, futuro do presente, terceira pessoa do singular. Cantar, futuro do pretérito, primeira pessoa do singular. Amar, pretérito perfeito, terceira pessoa do singular. Plantar, falar, pretérito mais que perfeito, primeira pessoa do singular. A tia vai dar uma dica de como é aí a letra A, estudar. Futuro do presente, na terceira pessoa do singular. Estudará. Estudar, futuro do presente, estudará, certo? E terceira pessoa do singular. Ele estudará. Então aí vocês só vão colocar na cruzadinha, na letra A, estudará. Nas outras vocês vão ler aí os verbos correspondentes e vão colocar, tá bom? Questão 8. Complete as frases usando os verbos no presente do indicativo. Eu, todas as noites. O verbo é sair. Os peixes, por meio de guelras ou brânquias. Respirar. César, de ler o jornal da tarde, gostar. Todas as manhãs as crianças, suco de laranja, tomar. O morcego é um mamífero que voar. Vocês vão aí usar os verbos no presente do indicativo. Questão 9. Emprega os verbos no pretérito perfeito. Papai, o sítio de Petrópolis. O verbo vender. Papai fez o quê? Ontem eu fiz o quê? Lindos balões. Desenhar é o verbo. Vocês vão passar aí e empregar esses verbos no pretérito perfeito. Dá-me a lata de doce que tu, na hora do almoço, abrir. Que meninas gulosas, mamãe, exclamar. Vossa Senhoria, o projeto com muito entusiasmo, defender. Certo? Então, vocês vão empregar os verbos no pretérito perfeito. Ok? Terminando, vamos para a página 220, trabalhando a ortografia. A e A. A escrito com H e o A craseado, acentuado, né? Com acento agudo. E A. Sem o acento e sem o H. Fica às 2 ruas daqui. Há muitas lanchonetes próximas a ele. O homem perguntou: onde fica o colégio? Aprender com sucesso. Se houver um ponto de referência, diga-me, por favor. Aí ela fala: fica a 2 ruas daqui. Há muitas lanchonetes próximas a ele. A com H e acentuado é uma forma do verbo haver, no sentido de existir. Impessoalmente, a indica tempo presente ou tempo decorrido. Observe, há 30 alunos na escola. Há dias não o vejo. Certo? Então, o A com H e acento é uma forma do verbo haver, no sentido de existir. A é uma preposição e é usada para indicar tempo, futuro ou distância. Então, só o A, né, é uma preposição e é usada para indicar
tempo, futuro ou distância. Viajarei daqui a 15 dias. Então, tá indicando aí o quê? O tempo, né? Viajarei daqui a 15 dias. Minha escola fica a 2 quadras daqui, né? Fica a 2 quadras, então tá indicando que aí a distância, certo? Então, o a é uma preposição e é usada para indicar tempo, futuro ou distância. O a com H e acento é uma forma do verbo haver, né? No sentido de existir. Há 30 alunos na escola. Quer dizer que né, existe 30, né, alunos na escola. Há dias não vejo. Então, está indicando do verbo aí haver. Tá bom? Vamos para a atividade. Questão 1. Escreva certo ou errado em relação ao uso do a e do a. O a com H e acento. E do a. Encontrei Pedro a 5 ruas daqui. Vamos colocar se é certo ou errado. A frase está certa aí com o a, tá? O tipo de a. Há uma semana nos encontramos bem aqui. Não há nada para fazer nessa situação. Eu digo que há sempre uma esperança no fim do túnel. Questão 2. Justifique o uso do a com H e acento e a em cada frase. Há 5 anos que não falo pessoalmente com tia Beth. Esse a com H e acento é do quê? Como é que se explica ele? Como é que se justifica ele? É só ir nos exemplos, tá bom? Então, vai só ler aí e justificar. Questão 3. Complete as frases com a, com H e acento ou a. Quero viajar daqui a 2 dias. Qual o a que eu vou usar? Sempre há escolhas a fazer. Há muito tempo que você não vem aqui. A minha casa fica a 2 ruas da escola onde você estuda. Então, vocês vão completar aí as frases com o tipo de a aí adequado, certo? Aí vamos fazer esse trabalho aqui, produção de texto, o trabalho infantil. Responda as perguntas a seguir. Que riscos sofrem as crianças que trabalham? A criança que trabalha tem tempo de brincar? O trabalho infantil pode ocasionar problemas à saúde? Então, construa um texto com sua opinião a respeito do trabalho infantil, certo? Terminando este aqui, tá? Então, eu vou deixar só apenas esses 2 conteúdos hoje, tá bom? Isso, vou deixar só os 2. Qualquer dúvida, pode falar com a tia, tá certo? E lembrando que temos prova hoje, né? Português e cidadania. Então, prestem atenção, leia as perguntinhas que a prova está muito fácil, tá bom? Então, beijos e até amanhã.